Graças a Deus, continuando a nossa leitura no livro de Atos, agora dando continuidade, capítulo 5, verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse-lhes: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. Voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os da guarda foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram seduzidos a nada, ou melhor, reduzidos. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e
todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e nas casas, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Louvado seja Deus. Bem, vimos aqui Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, os apóstolos foram presos com a ordem e passaram um período preso, e ao soltá-los, o Sinédrio, que hoje equivale à justiça, a nível estadual, entendemos ser o Ministério Público, a justiça chamou ali os apóstolos e, como a gente leu, deram uma ordem. Haviam dado ordem antes deles não pregarem, não continuarem pregando, falando de Jesus e da ressurreição dos mortos, se justificando as autoridades ali de que eles acusavam eles de terem matado Jesus, que foi pelo incentivo da elite religiosa ali, que incentivou de acordo com os evangelhos. E Deus ressuscitou Jesus e os apóstolos eram testemunhas. E quando o Sinédrio ali estava com os apóstolos, aí aparece esse homem chamado Gamaliel, que foi um grande mestre em Israel. Como diz também que o Saulo de Tarso foi criado aos pés desse homem, ele era um mestre da lei, e dá um parecer interessante. Ele traz o exemplo de dois homens, um chamado Teudas e um chamado Judas, que antes de Jesus já havia se levantado e havia feito um movimento em Israel. Mas após a morte deles, o movimento se desfizeram, ou os dois movimentos, do Teudas e do Judas. E o Gamaliel traz isso à tona e diz: olha, homens, membros do Sinédrio, preste atenção no que vocês estão fazendo. Não vamos fazer nada a esses homens. Porque, a exemplo dos dois movimentos anteriores, quando o líder deles morreram, acabou o problema, o movimento. E agora, vamos deixar. Porque Jesus também já havia morrido, só que agora Jesus também havia ressuscitado. Mas o que o Gamaliel chamou a atenção, e foi um conselho sábio, e foi até acolhido, aquela proposta, opinião, conselho do Gamaliel. Olha, se esse movimento for de Deus, vocês não vão poder impedir. E de repente vocês vão estar aí sendo apanhado como quem está lutando contra Deus. Se o movimento é de Deus, não tem quem impeça. E se não, se desfará. E até hoje, a pregação tem chegado até nós. Graças a Deus, nós lemos, agora completamos a leitura do capítulo 5 do livro de Atos.